Salve, salve galera, tudo bem? Vamos falar sobre as características socioculturais da região sul. Vamos tentar entender como que essas características da sua colonização, ocupação da população, o próprio clima, relevo, vegetação e todas as características econômicas transformou a região sul nesse grande mosaico de culturas do qual nós conhecemos. É a partir dela que nós vamos perceber um apanhado geral de todas as situações que possam desenvolver a região no sentido cultural e também nos seus problemas sociais causados aí por todas essas condições geográficas de modificação do espaço geográfico. Fechou? Vamos começar da seguinte maneira, pessoal. Vamos lembrar que a região sul, ela tem como principal fator a colonização europeia. Durante muito tempo não houve aí um processo de ocupação do território. Nós tivemos então uma colonização, uma ocupação populacional tardia, porque os portugueses não viam na região sul uma importância econômica, uma vez que o clima subtropical da região não dava condições para a produção principal que era de interesse aí dos portugueses, que era a cana-de-açúcar. Dessa maneira, então, demorou muito tempo até que os europeus passaram a utilizar essas terras num processo aí de colonização, as companhias colonizadoras, um incentivo que o governo acabou dando para a população para que pudesse ser ocupada a região sul, principalmente ocupada por eslavos, e aí colocamos poloneses e ucranianos, o pessoal dos italianos, que acabaram também focando bastante em alguns determinados pontos para a produção vinícola, e os alemães, que acabaram focando mais na região do estado de Santa Catarina. Então, nós temos aí diversas organizações e companhias colonizadoras que fez essa ocupação por incentivo do governo. Devido a esse processo de imigração, então, que houve incentivada, teve aí um processo de doação de terras para as pessoas que quisessem colonizar, isso acabou deixando a região com fortes traços coloniais. Em diversos pontos da região sul, você tem a ideia de que está num outro país, não necessariamente no Brasil, devido a esse ajuntamento de pessoas com a mesma origem étnica e também aí descendentes ou até mesmo o próprio imigrante morando naquela região. Você vai perceber então lugares onde se fala mais o alemão, o italiano, o polonês do que o próprio português dentro dessas regiões. Então são diversas áreas aí onde temos bem focada essa cultura europeia. Então vocês vão perceber muitos traços aí de poloneses, de alemães, de italianos, em diversos traços da própria culinária da região sul. Você vai perceber esses fatores bem colocados aí, como por exemplo a produção vinícola brasileira pautada na região sul, no Rio Grande do Sul, justamente pelos italianos que acabaram produzindo todos esses vinhos. Então, diversas colônias italianas em toda a região sul vai ter como forte a produção vinícola. Então, vamos perceber regiões como a cidade de Campo Largo, no estado do Paraná, vamos ver Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, como áreas onde temos produções de vinhos muito importantes. Agora, além disso, nós vamos ter uma produção já da pecuária pautado na parte dos alemães. Os alemães, então, com a ideia da alimentação pautada nos suínos, a pecuária suína é muito desenvolvida nas áreas onde temos a colonização alemã. Regiões como Colônia Vitimarsum, no estado do Paraná, nós vamos ter cidades como Pomerode, que vão ser, em Santa Catarina, que vão ser aí bem focados nesse sentido da produção pecuária suína. Então, percebam que todo esse clima subtropical, como não deu condições para que o português pudesse entrar, fez com que tardiamente criasse uma outra ideia de colonização incentivada, que acabou incentivando culturas estrangeiras a
melhorar ainda a diversidade econômica e a variedade cultural do estado de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro. Nós temos ali que entender também que em todo esse processo ocorreu mecanizações de campo. E essa mecanização de campo, consequentemente, com o aumento da população, começou a gerar problemas de áreas rurais e gerou um incentivo também para a população migrar para as áreas das cidades. Processo tal que nós conhecemos como êxodo rural. E esse êxodo rural acabou gerando o quê? Inchaço de grandes centros. Então vamos entender como exemplos a cidade de Curitiba, a cidade de Florianópolis, Joinville, a cidade de Criciúma, a cidade também de Porto Alegre, que vão ser esses grandes centros atrativos em primeiro plano. Em segundo plano, vamos ter cidades como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Chapecó, que vão ser também áreas de integração. Caxias do Sul, Pelotas, no Rio Grande do Sul, também são essas áreas urbanas que vão tentar aí agregar essas pessoas que estão saindo das áreas de campo em direção às cidades. Só que daí vai gerar problemas urbanos, desde a questão da violência, como a poluição e até mesmo características de problemas sociais. Vamos começar a entender então a violência. Quando há aquela ideia de que a população começa a chegar, mas o poder público acaba não dando condições para que as pessoas vivam com uma certa tranquilidade, um certo conforto, uma vez que o poder público não vai ter a mesma agilidade em proporcionar serviços públicos na medida em que a população está crescendo, vai criando então cinturões de pobreza ao redor das cidades. Esses cinturões de pobreza, aliados aí à precariedade da urbanização, à precariedade dos serviços, à falta do emprego, à falta das condições boas de vida, vão gerar então graves problemas sociais, como principalmente a violência. Então, nós temos aí nas grandes cidades já um problema de criminalidade bem forte, onde nós temos aí problemas justamente porque as pessoas não têm ali a sua condição de buscar o melhor. Então eles vão encontrar lugares onde vão ter menores condições aí de vida e, não tendo outra alternativa, acabam entrando na parte da criminalidade, utilizando a violência. Então, em grandes cidades da região sul, vamos ter o problema da violência. O inchaço dos grandes centros acaba gerando também problemas urbanos no sentido da poluição. Muitas pessoas concentradas começam a criar os engarrafamentos. A mobilidade urbana começa a ser ali bem detrita, bem destruída no sentido de geração de um ir e vir de uma maneira mais confortável. Então começa em Porto Alegre, por exemplo, já a construção de metrôs, de trens urbanos. Vai ter ali em outras regiões já uma preocupação com essa mobilidade urbana. Um ponto importante, um ponto forte em toda a região sul é que em algumas cidades grandes, como por exemplo Curitiba, ela vai ter aí um ponto forte a sua mobilidade urbana. A cidade de Curitiba ela foi planejada tardiamente com uma ideia justamente de poder ter uma grande circulação, com aqueles bulevares, como áreas e avenidas largas, levando de um ponto a outro da cidade uma vasta quantidade aí de pessoas de uma maneira mais confortável. Isso pautadas nas ideias urbanísticas dos franceses, dos ingleses, que tiveram essa preocupação aí ao longo do século XX, e isso também aconteceu na cidade de Curitiba. Então, nós temos aí problemas de inchaço urbano, temos bolsões de problemas como a violência, como problemas aí sociais de periferia nas regiões aí dos grandes centros, mas nós temos também alguns pontos de grande mobilidade urbana que foram planejadas e acabaram sendo referências para o mundo inteiro, como é o caso da cidade de Curitiba. Nós temos também, claro, problemas como a questão do desemprego. Pessoas que saíram do campo e foram em direção a esses grandes centros na tentativa de melhorar essas condições de vida,
Ao chegar nesses grandes centros, percebeu que não era necessariamente assim como as coisas iam acontecer. E aí acaba tendo que se sujeitar ao trabalho informal para poder gerar o seu sustento. Trabalho esse que vai gerar uma menor condição de vida e vai gerar também uma condição de pobreza cada vez maior. Um outro fator cultural importante da região sul está aqui nessa figura. A questão da araucária, onde vai ter o pinhão como principal alimento característico da região sul, o fruto da araucária, e também a erva mate, que é feita aqui o chimarrão, que é uma das principais bebidas que se utiliza na região sul. Esses dois símbolos aqui são símbolos muito importantes para a construção da cultura da região sul, onde nós temos diversas épocas de ciclo econômico pautado na erva mate, que acabou sendo exportada para diversos outros lugares, e também o uso intensivo da madeira da araucária, que hoje constitui como um crime ambiental, mas que foi também muito importante para a economia e a cultura da região sul. E sem contar que ele acaba mandando esse fruto muito gostoso, que é o pinhão. Eu espero que você tenha entendido essa aula, que tenha gostado daqui das características sociais, culturais da região sul. Eu vou ficando por aqui, desejando para vocês um bom momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau!